Olá a todos, sou Manuel Azevedo, professor de hipnose, mestre de magnetismo, e hoje estou aqui para vos falar sobre a proteção do magnetizador contra as más energias que podem ser transmitidas a quando da execução de uma consulta de magnetismo. Ora, muito bem, mais um tema que ninguém fala porque muitas vezes não sabem e outras vezes não querem ensinar. Ora, muito bem, quando se estabelece uma relação magnética, acreditando nós que o magnetismo é uma coisa natural, que flui entre os seres vivos e não só, há a possibilidade de contaminação magnética. Ou seja, há a possibilidade de o indivíduo captar certas energias negativas, e quando digo energias negativas não estamos a falar a nível espiritual. Eu queria aqui deixar claro uma coisa. Eu tenho sido acusado, entre aspas, não é o termo, mas digo por brincadeira, de ser um indivíduo sem, portanto, completamente avesso a tudo o que seja espiritual ou religioso. Isso não é verdade. Eu tenho as minhas crenças, tenho a minha religião. Agora, o que eu não faço é misturar o magnetismo puro e simples com religião. Por motivos que já tenho explicado aqui, e não me vou alongar sobre esse tema, acho que não é sério as pessoas misturarem as duas coisas. Ora, depois deste pequeno esclarecimento, mas devo-vos dizer que estou a preparar uns vídeos, é preciso que tenha tempo para os fazer, a preparar uns vídeos sobre alguns estágios ou estádios do magnetismo, que ultrapassam o lado físico do magnetismo. O baixo magnetismo, que é o que toda a gente pratica e que é o que eu prefiro praticar, mas existe também uma coisa chamada magnetismo mental e magnetismo espiritual. Ou seja, estamos a falar de níveis que 99% das pessoas que gostam, estudam, leem e praticam magnetismo não estão de todo preparadas sequer para aflorar essa questão. Porque estamos a falar de um sistema de tratamento espiritual que faz com que obriga a que a pessoa que o faz seja quase uma espécie de sacerdote. Ora, as pessoas não estão para aí viradas. As pessoas têm as suas vidas e não têm preparação moral nem preparação espiritual para se aventurarem nesse tipo de terapias espiritual. Já na terapia mental, e quando digo mental não me refiro sob o ponto de vista de doença mental, refiro-me mental, que são os princípios do antigo mentalismo, portanto a projeção da mente, a projeção da vontade à distância, o tratamento de certos negativismos mentais que as pessoas têm. Portanto, isso aí já há mais gente preparada para isso, mas mesmo assim continuo a dizer que 90% das pessoas, ou 80-90% das pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas estão preparadas sim para fazer o baixo magnetismo, que é o magnetismo normal, portanto, a ação física sobre os problemas. Portanto, depois deste pequeno esclarecimento, dizia eu que, sendo que nós, os magnetizadores, acreditamos que o magnetismo parte de uma ação física provocada pela vontade e pela força da mente na pessoa a tratar, no sujeito, há a hipótese de haver uma contaminação.
diversas formas. Muitas vezes os magnetizadores mais antigos relataram, e alguns até pessoalmente me relataram, que no fim do tratamento a determinado problema sentiam em si, portanto, o problema que o indivíduo tinha, ou seja, por dizê-lo de outra maneira, portanto, sentiam os sintomas que o indivíduo, o sujeito, tinha. Por exemplo, como eu estava a dizer, estavam a fazer um tratamento a um joelho, quando o indivíduo se vai embora, o magnetizador durante algum tempo fica com uma dor no joelho também, que depois passa. Mas isso é facilmente tratar uma dor de cabeça, ficavam com dor de cabeça, a tratar sintomas de desgaste físico, de cansaço, os magnetizadores ficam também. Isso é uma situação transitória, mas podemos evitá-la com muita facilidade. Para isso são precisas duas coisas: força mental e técnica. A força mental reside na nossa própria força moral. Quando somos pessoas idóneas, pessoas que são incapazes de mentir, pessoas que estão sempre do lado da verdade, pessoas que não vivem para o lucro, pessoas que não têm sentimentos baixos em relação a outros seres humanos, que não são invejosos, são pessoas que têm menos probabilidades de que isso lhe aconteça. Mas ainda assim há pessoas que têm esses dons morais e mesmo assim sentem-se achacadas, porque aí está a segunda parte, que é a técnica. O que é que podemos fazer para evitar isso? Primeiro, durante o foco, manter sempre a projeção mental na ideia de que estamos a tocar, portanto, na parte no corpo energético da pessoa, e ao mesmo tempo não deixamos, como se usássemos umas luvas de proteção, ao mesmo tempo não deixar que essa energia passe para nós. Alguma vai sempre passar. E o que temos a fazer então? O que temos a fazer então é várias técnicas de limpeza, técnicas físicas de limpeza. Primeira de todas, e a mais importante, é antes e depois de cada sessão de magnetismo, lavarmos as mãos com água corrente. Pode ser água da torneira, não tem mal nenhum nisso. Passarmos o braço, portanto, uma segunda forma, passarmos o antebraço, portanto, melhor, do cotovelo até à ponta dos dedos, portanto, debaixo de uma torneira de água corrente. Se possível, evitar de a secar, deixar que ela seque sozinha. Podemos também, à falta de água, imediatamente a seguir à sessão, portanto, sacudir as mãos como se estivéssemos a sacudir a água, portanto, sacudirmos as mãos com força, assim, de forma a que as energias negativas, portanto, se dispersem, que saiam dos braços. Isto são técnicas muito simples, têm excelentes resultados. Ninguém ensina, mas pronto, isto tem excelentes resultados. Evita que esses sintomas se prolonguem e quando se pratica dessa forma, sistematicamente, chega-se a uma altura em que os próprios sintomas deixam-se de se sentir, ou seja, nós fazemos uma magnetização a uma pessoa que tem uma forte dor de cabeça e nós chegamos ao fim da sessão e não temos absolutamente sintoma nenhum. O que também acontece algumas vezes é que alguns magnetizadores, uns mais que outros, se sentem esgotados, mentalmente esgotados. E mesmo fisicamente. Como é que podemos evitar isso? Portanto, ou podemos ultrapassar isso?
Outra forma muito importante de se descarregar as energias negativas é caminhar descalço. Caminhar descalço, se possível, num terreno, portanto, um terreno em terra agrícola, um terreno agrícola, suja um bocado os pés, não faz mal. Arregaçamos, como se diz aqui em Portugal, enrola-se as calças, ou se tiver de calções, entra-se na água, no ribeiro ou no mar, até à altura da canela ou do joelho, caminha-se um pouco, e isso, além de ter um efeito de descarga, tem também um efeito de recarga, ou seja, além de descarregarmos as energias negativas, carregamos energias positivas. E logo também os exercícios respiratórios, o apanhar sol, estar um pouco ao ar livre, tudo isso ajuda-nos a descarregar, a limpar o nosso corpo magnético, o nosso corpo energético, e a recarregar energias. Outra coisa que eu não costumo fazer, não é que seja assim muito importante, mas há magnetizadores que sentem essa necessidade mais que outros. Eu normalmente tiro as joias. Eu não uso muito, praticamente não uso joias, mas se tiver um anel, tiro o anel, se tiver um relógio, tiro o relógio, e magnetizo sempre sem esses objetos. Porque, segundo alguns magnetizadores, esses objetos, que são exteriores ao nosso físico, captam essas energias negativas com muito mais facilidade. No caso disso acontecer por esquecimento ou porque a pessoa não gosta de tirar, passá-los sobre a água corrente durante uns minutos, e água fria sempre, portanto, os objetos ficam descarregados. Muito importante também beber 1 ou 2 copos de água pura. Neste caso eu aconselharia água engarrafada, portanto, por ser mais segura, porque por vezes as águas das fontes podem estar contaminadas sem nós sabermos, e contaminadas não só de micróbios e bactérias, mas também contaminadas com correntes telúricas negativas. E como a tecnologia ainda não avançou o suficiente para saber se uma água está magnetizada com correntes negativas ou positivas, o melhor é não arriscar e beber água portanto, essa pelo menos estará bacteriologicamente pura. Aconselho também, sempre que se beba água engarrafada, agitar durante uns segundos a garrafa antes de abrir, porque ioniza a água, portanto a água portanto, tem o mesmo efeito que quando bebemos água diretamente da fonte. A água vem batida pelas pedras, batida pelos minerais, e vem muito mais energizada. E ao fazermos esse agitar da água, vamos simular de alguma forma essa mesma situação, a água fica mais viva. Quanto à água viva, um dia hei de vos falar sobre uma tradição que existe aqui no nosso país, que é quando as pessoas acordam de noite para beber, quando bebiam daquelas celhas onde se tinha água, não havia água engarrafada, não havia água corrente dentro das casas, as águas para consumo humano estavam dentro de celhas ou de talhas de pedra, onde as pessoas chegavam ali com um caneco ou com um copo ou mesmo com a mão e bebiam água, e diziam que era bom acordar a água, dever-se agitar a água de forma a que a água acordasse. Isso era não sei se noutros sítios se fala disso, mas aqui na nossa região os antigos falavam muito disso. Isso é muito simples de perceber. Já aconteceu a muita gente, inclusivamente a mim, de acordar numa noite de verão como as que temos agora, tem estado uns dias muito calor, acordarem com sede, perdão, e ir diretamente à garrafa de água, pegar num copo de água e beber, e sentirmos como que na traqueia e no esófago uma contração que chega a ser uma dor bastante forte. Isso deve-se a uma coisa, meus amigos, deve-se ao facto de, não da água estar a dormir, mas ao facto de, quando nós acordamos, os nossos órgãos vão acordando, cada um ao seu ritmo. A traqueia está a dormir, a traqueia é um músculo, está a dormir, está
parada, se lhe enfiamos um copo de água, antes que ela esteja devidamente acordada, o que acontece é que vamos sentir esse espasmo, essa dor. Pode ser evitada como os antigos faziam, então com a mão agitavam a água que iam beber, ou com o caneco, agitavam a água ali durante uns segundos, mexiam a água, mexiam e tal, e, entretanto bebiam em pequenos goles e portanto não era a água que acordava, mas sim a traqueia que voltava portanto, a reagir normalmente como durante o resto do dia. Aqui está a explicação, isto é muito engraçado. Muita gente diz, tem que se acordar a água, diziam os antigos, tem que se acordar a água porque a água dorme. Mas pronto, isto que eu estava a dizer de agitar a garrafa com alguma violência é por outros motivos, não é para acordar a água. Se tomarmos estas medidas que eu ensino nos meus cursos, as pessoas muito dificilmente terão alguma dificuldade no fim da magnetização, portanto, muito dificilmente terão esses efeitos nefastos. O cansaço é sempre um bocadinho, porque a sessão é por si só mesmo fisicamente cansativa. Se for preciso, depois de passarem os braços por água, de sacudirem as mãos, etc., deitem-se um bocadinho, relaxem, façam uma visualização de limpeza das correntes magnéticas. Não é da aura, porque a aura já é uma questão de crença de cada um, mas se quiserem, é aura, áurea, aura, ou lá o que é. A Áurea é uma cantora, eu gosto muito. Portanto, eu prefiro me referir às correntes magnéticas, como eu sou um polarista, as correntes magnéticas que se movimentam no nosso organismo, de positivo para o negativo. Portanto, visualizem dessa forma, visualizem da maneira que entenderem. Isso ajuda também a passado uns minutos, estarmos em perfeitas condições, em perfeita forma. Mas eu estava aqui a pensar, mas como este vídeo já vai longo, estava aqui a pensar noutra situação, mas isso farei outros vídeos, se calhar mais curtos, sobre como se recarregar magneticamente, as técnicas para se recarregar magneticamente, e as técnicas, fazer um vídeo mais aprofundado sobre as técnicas de proteção magnética. Estamos aqui a falar sempre naquilo que alguns magnetizadores chamam de baixo magnetismo, em que não há influências mentais nem espirituais. Estamos a falar do magnetismo físico para tratar um problema físico, ainda que esse problema advenha de uma desordem psicológica. Daí aquele vídeo que eu fiz há dias sobre a sugestão que se pode usar também no magnetismo. Meus amigos, para já está tudo mais ou menos dito acerca disto. Haveria muito mais a dizer, mas para este vídeo acho que já chega. E sejam felizes, e muita força para todos e abraços magnéticos. Até uma próxima. Obrigado. Antes disso, queria mandar também um abraço mais uma vez ao Sr. Artur Barata, um magnetizador português que eu conheci há muito pouco tempo, e que me parece uma pessoa com um nível de preparação na área do magnetismo muito alta, um nível muito alto de preparação, e mandar um abraço também a outros magnetizadores em potência que estão aí, que são os do costume, e a toda a gente que costuma enviar fazer as suas perguntas, enviar os seus cumprimentos através do YouTube, a malta toda que me costuma ver. Muito obrigado, espero que aprendam alguma coisa comigo, e não tenham problemas em enviar perguntas ou por questões acerca do tema que estávamos aqui a falar em cada um dos vídeos, e tentarei responder dentro das minhas possibilidades, dos meus conhecimentos. Ora então, tenham a continuação de um dia excelente e abraços magnéticos a todos. Obrigado.